Oi, gente, hoje nós vamos falar sobre um tema que é muito atual também e que a reincidência é muito alta aqui no escritório. Muitos clientes chegam aqui falando o seguinte: trabalhei sem carteira assinada. Quais são os meus direitos? O que acontece? Você trabalhar sem a carteira assinada não necessariamente tira os seus direitos seletistas. O que acontece? Quando a empresa mantém você no trabalhando, né, de forma onerosa, sempre cumprindo horários, sempre obedecendo as regras que os superiores te impõem, né? Não podendo ser substituído. O que acontece? A empresa fazendo essas coisas, elas estão cumprindo os requisitos da relação de emprego, né? E aí existe um tipo de ação na esfera trabalhista que chama o reconhecimento de vínculo. O que acontece com o reconhecimento de vínculo? É você chegar para o juiz e falar assim: olha, excelência, eu trabalhei tanto tempo na empresa, com todos os requisitos da relação de emprego, porém a empresa foi omissa, não quis assinar minha carteira. E aí o juiz analisa aquele apanhado de provas e se, né, entrar os requisitos da relação de emprego, você tem o reconhecimento pela Justiça do Trabalho. Nesse reconhecimento de vínculo, você tem direito a todas as verbas, como se desde o início tivesse sido sua carteira registrada. Inclusive, o juiz manda a empresa reconhecer o vínculo trabalhista e assinar a sua carteira. E aí, o que serve como prova nesse tipo de processo? Primeira coisa, qual que é a forma que a empresa te paga? O que acontece? O Pix, hoje em dia, né, que muitas empresas fazem, é um tipo de prova para esse tipo de ação. Por quê? Ele, o Pix não só demonstra a questão da onerosidade, como demonstra a questão que teve uma sequência, né? Que você não foi um dia só e nunca mais faltou. Não, você foi diversos dias, diversos meses, e todos de forma remunerada. Ou seja, onerosa e sempre estava ali. Já cumprimos dois requisitos da relação de emprego por aí. Outra questão, conversas no WhatsApp. Ah, conversa de WhatsApp pode ser prova? Pode, e é muito aceita na esfera trabalhista. Essas conversas de WhatsApp dá para você demonstrar para o juiz o início do vínculo, as conversas mantidas no dia a dia, a questão da hierarquia, os representantes da empresa mandando você fazer o serviço, cobrando horários. Outra coisa também que hoje em dia também já é aceita na justiça trabalhista é a questão da geolocalização. Muitos telefones ficam com a questão da localização ligada. E essa questão, né, desse rastreamento muito fácil pode ser utilizado como prova. Como assim, doutor? Como uma prova que você estava na empresa. Isso também, inclusive, até serve para provar questões de horas extras. Isso mesmo. Por quê? Você consegue muitas vezes comprovar que você trabalhou além da jornada. E aí, cumprindo esses requisitos, você tem direito a todas as verbas como se fosse registrado desde o início. E aí, o que significa? FGTS, INSS, 13º, férias. Se tiver insalubridade, você tem direito à insalubridade. Se o seu ambiente for insalubre, se for periculoso, a gente pode pedir, né, no processo, a questão da periculosidade. Então, assim, não é automaticamente que se essa carteira não é assinada, você não tem direito, tá? E essas ações, a justiça trabalhista em si, ela valora muito essas provas que eu mencionei aqui, pela dificuldade mesmo do trabalhador de fazer alguns tipos de prova na justiça trabalhista. E a questão de não ter assinado sua carteira, inclusive serve para você falar: olha, excelência, eu quero pedir uma rescisão direta, quero dar uma justa causa nessa empresa, que ela não está cumprindo com os deveres dela, que é registrar minha carteira, pagar meu FGTS, pagar o meu INSS. E aí, inclusive, se tiver algum prejuízo demonstrado para o trabalhador, talvez cabe até um dano moral. O que é preciso para fazer esse tipo de ação? A princípio, é bom você procurar um advogado antes mesmo de sair do trabalho. Agora, se você já saiu,
não tem nenhum problema. A pessoa junta o máximo de prova que tiver e leva para um profissional. E o profissional vai, né, direcionar da forma adequada. A questão é, você tem direitos e você não pode abrir mão desses direitos simplesmente porque a empresa não quis assinar a sua carteira. Eu espero que você tenha entendido os requisitos básicos de um processo dessa forma. E é isso. Nossos canais estão disponíveis, né? Pode chamar, está aqui no YouTube, todos os nossos canais. E até mais.